Trilha do Pódio. Começando o segundo episódio do Na Trilha do Pódio, o novo podcast da Rádio Band News FM, a gente segue com um seleto grupo de convidados, não é mesmo? Glenda Kozlovski, minha parceira nessa empreitada. Tudo bem, Glenda? Oi, Ju, tudo bem? Sabe como é que é? Gente, olha, hoje vocês vão escutar esse podcast na parte da tarde, né? A partir da parte da tarde. Só que hoje a nossa entrevista está começando 8 horas da manhã. Entrevistar atleta olímpico é assim, meu Deus do céu. A voz ainda está com sono, o rosto ainda está amassado. Mas eu estou tão feliz de estar aqui para conversar com ela, porque eu gosto tanto dessa garota. Ela é tão bacana, ela é tão lutadora, e eu tenho certeza que ela vai chegar onde ela quiser, e ela já está chegando, né, Ju? Opa, com certeza. A nossa atleta de hoje, ela já está classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, primeira Olimpíada da carreira, uma modalidade super tradicional no programa olímpico, que é o Taekwondo. Seja muito bem-vinda, Milena Titonelli. É um prazer receber você aqui no Na Trilha do Pódio. Oi, gente. Oi, Ju. Oi, Glenda. Gente, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim poder estar conversando com vocês aqui hoje. E acredito que vai ser um papo muito legal. Já falei para a Ju também, eu sou muito fã da Glenda e estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, já que temos duas fãs de Glenda Kozlovski, que eu acho que não tem justo. fã nenhuma, gente. Nós somos colegas, Juliana. Ó, Glendinha, manda bala na primeira pergunta, porque hoje o papo vai ser longo, tem muito assunto para tratar com a Milena, então manda bala, vai, primeira de muitas. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Vou, antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu sou muito sua admiradora, assim. A gente não se fala tanto, não, mas eu estou sempre olhando você, eu estou sempre no seu Instagram acompanhando para ver o que você está fazendo, o que está acontecendo na sua vida, porque eu acho você um exemplo para muita gente, não só pela sua história pessoal, mas pela sua determinação no esporte. Como você acredita nisso que você ama, e como você quer atingir as suas metas, os seus desejos, os seus sonhos, e você faz muito para isso, por isso. Então, para começar, antes de mais nada, a gente teve aí Você está indo para a sua primeira Olimpíada. Na verdade, já era para a gente estar falando no passado, já era para a gente estar se referindo a Tóquio, né? Era para eu estar perguntando como é que foi, o que você sentiu, a medalha saiu, não saiu, já era para a gente estar falando de Tóquio no passado, mas a gente está falando de Tóquio no futuro. E eu queria saber para você, com você, como é que foi esse adiamento e o que você fez, o que você tem feito de julho do ano passado para cá, para poder se manter focada, já que você já está classificada, né? Então, assim, eu não sei se para você foi mais difícil ou não, mas já estar classificada e ficar nessa dúvida se essa Olimpíada ia acontecer, não ia acontecer, se eu tenho que me preparar, se eu não preciso me preparar, se a minha preparação já tem que estar visando Paris ou não. Como é que foi para você administrar esse ano já classificada? Antes de mais nada, eu quero agradecer pelas suas palavras. Eu até fico emocionada aqui, de verdade mesmo, porque para mim é muito mais do que só um esporte, é muito mais do que entrar na quadra e ir lá lutar. Eu gosto de mover pessoas e essas palavras vindas de você, para mim, são muito importantes, de verdade. E, enfim, né? Esse adiamento no começo foi bem difícil para mim, particularmente, porque estava tudo muito incerto, né? A gente não sabia se realmente ia acontecer e já estava para acontecer e aí adiou mais um ano, aquela ansiedade mudou totalmente, mas depois de um tempo, depois que aconteceu o adiamento, eu tentei focar nas coisas boas, né, nas coisas positivas, e o que eu encontrei de positivo foi que eu poderia melhorar muita coisa que eu estava precisando melhorar, acrescentar muita coisa que eu precisava acrescentar nas minhas lutas, e é um ano, né, um ano de treinamento, é algo que com certeza poderia e aconteceu, né, de acrescentar para mim, porque como eu lutava muito, eu competia muito até classificar para os Jogos Olímpicos, eu não tinha muita constância em treino, porque eu chegava, treinava uma semana e meia, 2 semanas e já tinha que viajar de novo para competir. Então foi um período muito longo que eu consegui dar mais atenção aos meus treinos. E quando aconteceu tudo isso da pandemia, que a gente teve que treinar em casa,
a gente se isolou numa chácara e deu continuidade no treino. Lá a gente conseguiu focar em treinamento mesmo, a gente fez a parte física, a parte técnica e deu bastante atenção para isso, então a gente deu uma evoluída muito grande. E em setembro do ano passado, a Confederação e o time Brasil disponibilizaram para a gente uma viagem para a Europa, e a gente passou quase 3 meses na Sérvia, fazendo treinamento também, voltamos, ficamos 1 mês e meio no Brasil, e já retornamos de novo para a Sérvia agora no começo desse ano, e ficamos mais 3 meses. Ou seja, foram, acho que 6 meses na chácara, e mais 6 meses na Europa fazendo treinamento. Então, em momento nenhum eu parei, graças a Deus, desde que chegou todo esse problema, toda essa pandemia no Brasil, eu segui treinando e eu consegui dar mais atenção, mais ênfase nos meus treinamentos, que era algo que eu não estava conseguindo fazer até classificar para as Olimpíadas. E com certeza já ter a vaga das Olimpíadas me deixa mais tranquila, porque eu tenho um foco e eu já sei que eu vou estar lá, então eu consigo me preparar diretamente para os Jogos Olímpicos. Agora, se eu não tivesse classificada, se eu ainda tivesse que lutar pela vaga, seria um pouco mais difícil, sim, por ter um foco antes das Olimpíadas, né? Mas, Claro. graças a Deus, já estou classificada e eu consigo trabalhar visando já os Jogos Olímpicos. Agora, só pegando um gancho na pergunta da Glenda sobre esse período de treinos, né? Eu dei uma pesquisada que vocês passaram um período com o Dragan Jovic, né, em Belgrado, o treinador sérvio que soma 2 medalhas olímpicas e 2 títulos mundiais. Você disse também que treinou com aquele colete eletrônico. Explica pra gente qual a importância de fazer esse intercâmbio, se você teve uma experiência legal com o Dragan Jovic, como que é esse negócio de treinar com colete eletrônico? Conta um pouquinho o que você conseguiu aprimorar nesse período. Então, esse período foi muito importante porque, além de conhecer a cultura, os treinamentos de outra equipe, que é uma equipe e um país, né, que tem grandes resultados, principalmente na categoria feminina, além de eu conhecer muita coisa, eu consegui dar continuidade aos treinos sem me preocupar, porque lá a situação não está tão perigosa como está aqui no Brasil, né? E lá a gente conseguiu treinar tanto com outros países, porque não tinha só o pessoal da Sérvia, tinham pessoas da Grécia, Eslovênia, de muitos outros países. Cheguei a treinar com mais de 6 países diferentes. E além de experiência, é algo que a gente vai aprendendo, né? E também agregou muito para minha carreira. E essa parte de treinar com colete eletrônico, como nós não podíamos ir para competições, nós tínhamos que colocar isso em prática nos treinos, né? Vivenciar uma competição nos treinos para quando chegasse o momento de competir, a gente não tivesse fora de ritmo ou algo do tipo. E foi muito bom, porque a gente também a gente consegue estudar mais o colete, porque tem pontos em que entra um ponto e tem outros pontos que é mais difícil de pontuar, porque a gente usa uma bota eletrônica que tem imã, e dependendo da categoria, quanto mais pesado, mais alta a frequência que você tem que bater no colete para poder pontuar. E assim a gente vai conseguindo estudar mais o colete, ver como que a gente consegue fazer o ponto, em qual lugar é melhor bater, qual lugar é melhor não. E eu aprendi muito, conheci mais o colete e também agora a confederação disponibilizou um par de colete para mim, então estou podendo estudar mais essa parte também. E foi muito bom, tanto para vivenciar com uma campeã olímpica, campeã mundial, que é a Milica. Ela é uma categoria acima, mas eu treinei bastante com ela e aprendi bastante. Conheci um pouco do trabalho do Dragan, que também é incrível, tem uma energia incrível, consegue botar a gente para cima, porque às vezes a gente acorda num dia que não está muito bem, tá muito cansado, ou de repente com saudade da família, mas ele consegue colocar a gente para cima no horário do treino, a gente consegue treinar bem. Fora que são treinos maravilhosos e eu fiquei muito feliz de estar lá. E em breve também eu pretendo voltar. Em junho eu devo estar indo para lá de novo e sigo o treinamento até as Olimpíadas. Agora, Melissa, você estava falando dessa história do colete, né? Antes, você não tinha um colete desse para treinar? Não, a gente tem que pagar mesmo e é muito, muito caro. Um par de colete é mais de 15 mil reais e é bem difícil da gente conseguir comprar porque tem que pagar viagem, tem que pagar tudo mais. Agora que a gente, nesse período de preparação para os Jogos Olímpicos, que a Confederação e o COB estão ajudando a gente consegue ter mais
a gente consegue investir mais nessa parte de treinamento para melhorar a nossa performance mesmo. Mas até conseguir chegar, a gente tinha muita essa parte de ter que pagar viagem e tudo mais, e não tinha como custear um colete desse. E o que eu cheguei a treinar mais foi o da geração 1, mas na Olimpíada de 2016 já tinha trocado para a geração 2, então assim, eu estava bem atrasada. E graças à confederação agora eu consigo treinar mais, e lá na Sérvia a gente conseguiu vivenciar mais com esse colete nos treinos, porque geralmente eu só vivenciava na própria competição. Uhum. Agora, por exemplo, se você olhar para aquela Titonelli antes dessa experiência de 6 meses na Sérvia, dessas viagens que você fez, apesar de não estar tendo aquele ritmo de competição, né? Ser uma coisa mais focada no treinamento. E se você olhar para essa Titonelli agora, que está aí numa reta final para a Olimpíada, mudou muito? Você consegue perceber essa mudança sua? Que você vai poder mostrar e usar dentro de quadra durante os Jogos Olímpicos? Você acha, assim, olhando para você... Agora eu estou perguntando aqui para aquela Milena que fica escondidinha dentro da gente, aquela voz interna, né, que só a gente sabe e que fala com a gente o tempo inteiro. Eu estou querendo falar com essa voz, com essa Milena. Você acha que mudou muito? Você está muito mais forte do que você estava depois dessa sequência de treinamento? Eu com certeza estou, não só fisicamente, tecnicamente, mas mentalmente, principalmente. Foi uma transformação para mim, a minha vida com certeza mudou. Desde o começo dessa pandemia, até quando eu estava em casa mesmo, não em casa, né, no Brasil, mas esse tempo na Sérvia me fez aprender muita coisa, agregou muito para mim, porque é muito difícil, né, ficar 3 meses longe da família, 3 meses longe de tudo, focado só em treinamento, voltar, passar um tempinho e já ir lá de volta, ficar mais 3 meses, apesar das pessoas serem incríveis lá, serem maravilhosas, serem ótimas pessoas, não só dentro do treino, mas fora também, mas é muito difícil. E a gente vai aprendendo muita coisa, a lidar com muita coisa, e eu sei que eu consigo correr atrás do que eu quiser, porque a mente está muito forte, e às vezes a gente tem aquelas... recaída, não sei se eu posso usar essa palavra, né? É muito difícil ficar longe de casa, ainda mais eu que sou uma pessoa muito família. Mas isso me fez aprender muita coisa e descobrir a força que eu tenho dentro de mim, porque às vezes a gente acha que não é capaz de fazer algo, às vezes a gente fica com medo, mas quando a gente enfrenta, quando a gente tem coragem para enfrentar tudo isso, a gente descobre muita coisa, e foi o que aconteceu comigo. Nossa, Ju, que ela legal. amadureceu muito, Ju. Não, eu tô conversando com outra Milena Titonelli completamente diferente eu tô esperando vocês falarem desse encontro no PAN, mas enquanto Ju, você não fala do PAN, pode falar. Não, só fazer um comentário aqui. No início da pandemia, eu comecei a fazer umas lives no meu Instagram. Fiz com o Ícaro, fiz com a Milena Titonelli. E, assim, aquela menina que eu falei no início da pandemia no meu Instagram, está até salvo lá no meu Instagram a nossa conversa. Para essa Milena que eu estou conversando, gente, Milena, você está completamente diferente. Que legal. É muito ver quanto a gente pode crescer em um curto intervalo de tempo, né? Ainda mais no meio de uma pandemia. E sabe o que eu ia falar? Esse discurso de determinação, de muita personalidade, tá tatuado na sua pele, né? Com a tatuagem do leão. E eu sei que você também tem uma cachorrinha chamada Tóquio. Então, eu acho muito legal que você incorpora os jogos no seu dia a dia, no seu cotidiano. E queria que você falasse um pouco dessa relação do gosto pelo leão, de ter colocado o nome da sua cachorra na próxima cidade sede dos Jogos Olímpicos. Então, conta um pouco desse seu lado para a gente. E primeiro, respondendo a Glenda, eu espero que seja bom, né? Estar mais madura. Claro que é! Isso é espetacular! Sabe o que isso significa? O seu crescimento, não só o crescimento pessoal, que faz parte da nossa vida, mas o fato de você ter abraçado a oportunidade que a vida te deu, né? Que a Confederação te deu, que o time Brasil está te proporcionando, essa fase de treinamento, e você entender que essas dificuldades elas existem e que essas dificuldades fazem parte das suas escolhas, né? Porque a partir do momento que você escolheu ser atleta, e a gente sabe que o atleta
ele abre mão muito da vida pessoal. Aliás, é a coisa mais difícil para qualquer atleta é justamente isso, porque você abdica de muitas coisas numa fase da vida em que você quer mais estar curtindo com os amigos, estar perto da família, dormir até tarde, virar à noite, ir para a festa, aquela coisa toda. E o atleta não tem nada disso. Então, assim, perceber essa sua mudança, para mim, assim, eu como jornalista e como também mãe e como uma pessoa que viveu do esporte, uma ex-atleta, é fantástico, porque são sementes que você tá plantando e que certamente os frutos vão ser muito positivos, sabe? E é muito bom ver o seu amadurecimento. Porque você poderia não estar amadurecida, você poderia estar olhando isso tudo que aconteceu de uma outra forma, e tudo bem também. A gente tem que respeitar o olhar de cada um. Só que eu fico muito feliz de estar conversando quase com a mulher Titonelli, entendeu? Você cresceu, eu acho isso o máximo, né, Ju? Agora eu estou me metendo aqui, dando conselhos. Aqui. Não, já pode falar sobre a questão pode responder dos aí para animais Ju. lá. Muito, muito obrigada mesmo, Glenda. Eu tô até me segurando para não me emocionar aqui. Mas, enfim, respondendo o que a Ju perguntou, eu ganhei a Tóquio, né, que é minha cachorrinha, logo depois dos Jogos Pan-Americanos, que foi uma conquista que foi muito importante para minha carreira, né? Muita gente começou a me conhecer depois dos Jogos Pan-Americanos e o sonho de ir para Tóquio, de estar nas Olimpíadas, começou a se tornar mais realidade ainda, né? Porque depois do Campeonato Mundial eu comecei a ter um pouquinho mais de visibilidade dentro do Taekwondo e com os Jogos Pan-Americanos isso aumentou. E ali estava mais perto de se tornar realidade de eu estar em Tóquio. Então, quando eu ganhei ela, foi assim que eu cheguei dos Jogos Pan-Americanos e eu já olhei para ela, ela olhou para mim, assim, foi aquilo, aquele amor de mãe e filha já, e eu coloquei o nome dela para sempre, eu sabia que ela estaria sempre comigo e também para sempre olhar para ela e lembrar do meu grande objetivo, né? Não só por isso, mas como o Tóquio vai ser minha primeira Olimpíada, é algo marcante e a minha cachorrinha Tóquio, a chegada dela foi algo muito marcante para mim também, porque foi a minha primeira cachorrinha que eu posso dizer que é minha. Eu assimilei os dois e coloquei o mesmo nome nela. E, enfim, ela também, às vezes, quando eu tô meio cansada, ela chega me animando, e já por ter o nome dela, já me faz lembrar do meu grande objetivo. E a questão do leão é o que eu digo sempre, né? Que eu sinto que eu tenho um leão dentro de mim, mas que por muito tempo eu, às vezes, deixo ele preso dentro de uma jaula que sou eu. Às vezes eu tenho que botar ele para fora. E não, os momentos que eu mais consigo fazer isso é dentro de botando o leão para fora, tô conseguindo colocar o meu poder ali dentro da quadra, mas é algo que eu também tento levar para a vida, porque muitas vezes eu preciso soltar esse leão dentro de mim. Às vezes a gente aceita muita coisa que não precisa, que não devia, e que talvez esteja fazendo mal para a gente, e eu tenho que colocar esse leão para fora, eu tenho que aprender com a vida e deixar ele se libertar, assim. Tanto que a minha tatuagem é como se fosse um triângulo, como se ele estivesse saindo de dentro de mim. E, enfim, aí eu tento levar para esse lado da minha vida e além do leão ser o meu signo também, né? E eu me identifico muito com as características do signo. Tá vendo, Juliana? Não estou dizendo que essa menina mudou. Vamos soltar os nossos leões. Juliana precisa também soltar o leão dela. Ela também adora ficar prendendo esse leão, né, Juju? Mas eu tô ali, ó, abrindo a jaula, sabe como é que é? Eu fico provocando a Juliana e fico abrindo a jaula dela para ver se ela solta esse leão. Solta esse leão, Juliana. O pessoal que está escutando a gente também. Vamos soltar os leões. Para realização pessoal. Para realização pessoal, não é para atacar ninguém, é para se realizar pessoalmente. Bom, para quem está escutando, a Milena está falando desse Pan-Americano. Esse Pan-Americano foi especial porque é o seguinte: a gente está conversando aqui, nós estamos escutando e vendo a primeira campeã pan-americana do taekwondo brasileiro. Foi uma vitória linda, foi uma vitória muito, muito especial, não só da Titonelli, mas também da delegação brasileira de taekwondo
nos Jogos Pan-Americanos, né? Foi recorde de medalha, que, se não me engano, foram 7 medalhas, não foram? Vocês conquistaram 7 medalhas. Deixa eu lembrar 7 aqui. medalhas, 7 de 8. Exatamente, exatamente. Até olhei aqui, dei um 2 Google aqui e ouros, olhei. 2 pratas e 3 bronzes, né? Exatamente, foi uma campanha assim espetacular do taekwondo brasileiro. Foi uma campanha que chamou muito a atenção, não só da Confederação, como do time Brasil, do COB e das pessoas que gostam de esporte. E isso tudo eu quero aqui também dar os parabéns para o trabalho, né, que a Falavinha, que o Diogo eles vêm fazendo da Confederação Brasileira, essa transformação que está acontecendo no taekwondo brasileiro. E isso é o retrato de 2 medalhistas olímpicos, né? 2 medalhas de bronze que o taekwondo brasileiro já ganhou, e a Milena certamente está se beneficiando disso e aproveitando todo esse trabalho e fazendo parte dessa nova história do taekwondo brasileiro, né? Dessa nova geração que vem crescendo, e eu tenho certeza que eu tenho certeza que vocês vão trazer muitas coisas boas para o taekwondo brasileiro. Quando eu falo de coisas boas, a gente pensa logo, mas é a medalha de ouro. Não, eu não fico muito presa nisso, não, sabe? Nessa questão da medalha de ouro, prata ou bronze. Eu fico muito mais feliz quando eu vejo que o esporte está evoluindo, que a modalidade está crescendo, e isso o taekwondo mostra para a gente. Obviamente que a gente acaba mirando nessa questão da medalha, né? Óbvio que é o sonho, é o desejo de todos os atletas ganhar a medalha mesmo, aquela coisa de competir é legal, é importante, é bonitinho, mas a gente quer mesmo ganhar, e eu sei disso. Agora, eu queria um pouco que você falasse das suas adversárias em Tóquio. Você já sabe quem são as principais? Como é que está na sua cabeça? Como é que você está se organizando mentalmente para as suas principais adversárias em Tóquio e quem são elas? Então, nós tivemos as 5 classificadas pelo ranking e mais uma que classificou pelo Grand Slam, que o Grand Slam é um campeonato que tem todo final de ano, que foram 3 etapas. E, por exemplo, quem ganhou a primeira, a segunda e a terceira já estaria classificada para Tóquio. Ou, no caso, não precisa ganhar as 3. Se você ganhou 2, pegou uma prata, tem um ranking lá que você segue e quem acaba em primeiro está classificado. Aí são essas 6. Classificamos mais 2 pelo qualificatório continental da América, que foi como eu classifiquei, mais 2 pela África e uma pela Oceania. E ainda está para acontecer o qualificatório da Europa e da Ásia, que aí vão entrar mais 4 meninas. E as principais, né, que foram as que classificaram pelo ranking e pelo Grand Slam, são a Lauren Williams, da Inglaterra, Nur Tatar, da Turquia, a Mengyu Zhang, não sei falar direito, da China, tem a Matea Jelic, da Croácia, eu falei Inglaterra, Croácia, China, Turquia, aí tem a Paige McPherson dos Estados Unidos, e tá faltando mais uma. Enfim, essas Bom, 6 essas são primeiras as principais. são Essas as são as suas principais adversárias. Isso, são as principais, que elas já têm uma posição no ranking, né? Que elas já têm, por exemplo, a cabeça de chave, e que são as que eu mais estudo, assim, claro que eu dou atenção a todas as outras, mas as que mais estão em evidência, porque são as que rodaram mais, que têm mais pontuação no ranking. E eu já tive a oportunidade de lutar com todas elas, então eu já sei mais ou menos. A outra que eu esqueci é a da Costa do Marfim, que é a Ruth, que é uma das principais mesmo da categoria, que Aham. fechou o último ano em primeiro lugar do ranking olímpico. E eu conheço todas elas, já tive a oportunidade de lutar com todas elas, então já tive a experiência, fora as outras que eu acredito que já tenha lutado com a maioria, uma ou duas que eu não tenho lutado, e eu já tenho lutas de todas, já estou acompanhando tudo, anotando tudo, pensando na melhor estratégia, porque com uma você tem que lutar de um jeito, com outra você tem que lutar de outro, e tentando encaixar na minha luta mesmo, porque não dá para eu tentar fazer coisas que eu não sou acostumada, nesse momento, né? Uma competição tão importante em que tudo tem que estar ajustadinho. Mas eu tenho que ajustar a minha luta com cada uma. Às vezes eu tenho que lutar com uma perna na frente, com outra menina eu tenho que lutar com outra. Com uma é mais fácil de fazer ponto de soco, com outra não. Enfim, a gente vai ajustando e eu estou estudando também todas elas. Tem um vídeo de praticamente todas.
Nossa, que legal. É legal, né? Essa fase do estudo é bom porque quando você estuda o outro, querendo ou não, o outro serve de espelho para você, né? E aí Uhum. você acaba notando algumas coisas, não só onde o golpe pode entrar, mas também o que a outra faz que você pode usar também, e até mesmo usar contra ela mesma, né? Esse Sim, estudo é exatamente. interessante, isso. Eu acho que é uma das coisas que eu gosto muito, assim, o estudo do outro. Assim, eu converso muito sobre isso, e é bacana mesmo. Vai, Ju! Senão eu Não, fico falando eu fiquei hora. impressionada, porque às vezes não é o jeito que a Titonelli quer lutar, é o jeito que ela precisa, né? São duas Uhum. coisas muito diferentes. Vou pegar mais uma vez o gancho da Glenda. Explica pra gente como que funciona esse estudo. Você se reúne com a comissão e assiste vídeos, você gosta nas suas horas vagas de estudar essas adversárias, dar aquela stalkeada nas redes sociais. Como que é feita essa estratégia, assim, para que você, no momento que você vai lá lutar, você já sabe qual que é o melhor caminho? Então, tem tudo isso, né? A gente se junta com a comissão também, mas acontece. Eu entro nas redes sociais das meninas e fico olhando o que elas estão treinando, o que elas estão fazendo. Se Hoje em dia tem eu, isso, né? Stalkear. a Eu gente acho fica de isso olho em tudo. maravilhoso. Criou-se um verbo para isso. Tem que estar de olho, né? Às vezes a gente olha lá, tá fazendo tal coisa, tá treinando tal coisa, porque às vezes não dá para ver em luta, às vezes elas estão se preparando e estão guardando para poder usar lá na competição. Mas aí E chega nas redes sociais, não aguenta, né? Tem que colocar aquilo nas redes exato, sociais e você tá de olho. sempre tem que estar de olho. E tem isso, tem essa parte, e nós temos a Paula na confederação também. Ela sempre grava todas as lutas das adversárias e ela faz a análise, né? Ela consegue ver lá, essa atleta toma mais ponto no colete, toma mais ponto na cabeça, toma mais ponto desse lado do colete, desse lado do colete, toma falta de tal jeito. Então, assim, até forçar uma falta é uma estratégia que a gente pode ter. Às vezes a gente luta com uma atleta que fica muito no canto de quadra, então eu posso tentar fazer algo para que ela possa sair da quadra, tome uma falta e eu receba a pontuação. Então tem tudo isso. E eu consigo, por exemplo, pegar uma luta da pessoa que eu quero estudar contra uma outra atleta e vejo como que aquela atleta fez para pontuar nela e se eu consigo encaixar isso na minha luta. Ou também o que essa atleta que eu estou estudando faz que ela pontua mais para eu poder treinar a minha defesa. Então tem tudo isso, tem que treinar, tem que estudar o que ela recebe, o que ela recebe de pontuação e o que ela faz de pontuação. Como que ela se comporta no canto de quadra, como que se ela faz muita falta, se ela força muita falta, então tem tudo isso para a gente estudar, não é simplesmente, ela faz aquilo. A gente tem que ver tudo, todos os mínimos detalhes. Ju. Mas na hora do treinamento em si mesmo, por exemplo, você estudou, você fez a parte teórica. Na hora da prática, como é que funciona? Você imagina ela na sua frente e eu não sei, e o seu sparring tenta imitar um pouco ela, não é assim? Como é que é na prática mesmo, depois que você passa pela teoria do estudo do adversário? A gente tenta pedir para o próprio sparring tentar reproduzir aquilo que a pessoa faz em mim. Aí, por exemplo, eu tenho a croata, que tem 1,83 m de altura. Às vezes eu tenho que pegar alguns meninos que são mais altos para tentar simular para mim, para quando eu chegar lá já estar acostumada com a altura, com a força, que é um pouco Claro. diferente. E assim, eu acredito que se eu estiver lutando com homens, a força já esteja mais adaptada para quando eu chegar lá não sentir tanto, porque querendo ou não, os homens são assim mais fortes. E tem tudo isso, a questão de altura, a questão de velocidade. Então a gente vai treinando com diferentes pessoas para tentar simular o mais próximo possível e chegar lá e já tá adaptado na hora da luta. Sensacional. Pode ir, Ju. Pode ir? A Claro. minha pergunta mais aguardável, brincadeira, é a seguinte: você garantiu a vaga para a Olimpíada, assim, no começo da pandemia, porque eu lembro que já não teve público nessa competição, né? Foi assim, Uhum. meados dia 10 ou de março. Ou seja, aos 45 do segundo tempo, antes da nossa vida pandêmica. E aí você disse que a sensação de ter conseguido a vaga, ela foi muito parecida com essa sensação do PAN, que a Glenda já disse, você foi a primeira mulher a conquistar a medalha de ouro, melhor campanha do Brasil no Taekwondo.
Qual é a sensação que você busca sentir em Tóquio? Muito além do que o que a Glenda falou, da gente ficar aqui perguntando, é ouro, prata ou bronze, mas qual que é a sensação que você quer ter? De dever cumprido, de mais um feito enorme na sua carreira, você que veio do PAN como medalhista de bronze no Mundial, que sensação que você busca depois da Olimpíada? Com certeza é de superação, né? Porque foram tempos muito difíceis. Esse tempo de pandemia está sendo muito difícil, eu acredito que não só para mim, mas para todo mundo, né? E quando eu chegar lá e, se Deus quiser, conquistar, ter uma conquista muito boa nesses Jogos Olímpicos, eu quero sentir aquele alívio, aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de falar, eu consegui, eu cheguei aqui, eu consegui fazer, eu consegui conquistar o meu sonho, realizar o meu sonho. E se você falou agora, até arrepiei, porque é algo que está muito forte dentro de mim. E todo dia eu acordo pensando nisso, eu tomo meu café da manhã pensando nisso, almoço, tudo que eu faço é pensando nisso. Eu quero chegar lá e sentir isso, essa sensação de dever cumprido. Ah, meu amor, mas vai sentir. Vai sentir. O taekwondo é primeira semana ou segunda semana? É a primeira, acho que é a abertura dia 23, eu já luto no dia 26. Opa! Caramba, ainda bem, né? Porque eu fico imaginando os atletas que vão para a segunda semana. Gente, deve dar um aperto no coração, que você vai vendo as coisas acontecendo, né? Ai, É, meu Deus, só falta a segunda semana. Ai, que bom, Mimi. Você já tem data de viagem, essas coisas? Ainda não, né? então, a gente vai passar, acredito que 3 semanas na Sérvia, fazendo pré-games, né? E deve viajar lá pro dia 18, por aí, porque não pode ficar muito tempo lá em Tóquio, né? Então vocês saem da Sérvia, vocês não saem do Brasil. Não, a gente sai da Sérvia, tem que fazer um Ah, período lá, e aí de lá a gente já vai direto. bom saber. Entendi. Tá Você bom. já esteve no Japão em alguma oportunidade? Já 2 vezes, em 2017 eu fiz um período de treinamento antes do Campeonato Mundial, e em 2019 teve o Grand Prix. A gente foi para lá treinar não, competir e depois passar um período de treino na Coreia também. Ah, é Aham. bom, que aí não vai ser um território desconhecido, né? Já sabe mais ou menos como funciona, comida, fuso, clima, né? Inclusive, é muito difícil para mim, às vezes, ficar em alguns países da Ásia, né? Porque é bem diferente a cultura e tudo mais. Mas o Japão foi um dos países que eu mais gostei, até pela alimentação, que eu gosto bastante, e pelas pessoas, uma cultura, uma educação totalmente diferente que eu fiquei impressionada. Todo mundo que fala é uma experiência única. Eu nunca fui para o Japão, não. Eu estou ansiosa para poder chegar também, não só por causa da Olimpíada, mas também por causa do Japão, estar no Japão, conhecer o Japão. Mas ó, vai ter feijão com arroz, hein? Pode estar levando feijão com arroz, não vai ter só comida japonesa e nem comida da vila, não, Eu sei. né? Vai ter Mas, chefe de mas, cozinha brasileiro e tudo. Mas de qualquer forma tem que comer para valer lá, para falar, ó, fui pro Japão e comi comida japonesa. Ó, se Deus quiser, a gente lá, quando acabar a sua competição, a gente vai jantar. Vamos sim, Deus quiser. Agora, olha, para quem não sabe, eu queria que você falasse um pouquinho. Você falou da sua família, e a sua família é tão bacana, é tão presente na sua vida. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua família, dessa história sua com a família, como é que você foi parar no Taekwondo. Olha, para quem não sabe, Milena já foi ex-gordinha, não é? Conta aí para a gente, as histórias são maravilhosas, muito boas. Então, eu sempre fui uma criança que eu não me dava muito bem com esportes, com muita brincadeira. Eu sempre fui aquela criança que adorava ficar atrás do computador, jogando no computador, e conhecendo. Eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia. E finalzinho de 2011 para 2012, a gente se mudou para São Caetano. E eu tava começando a dar uma engordadinha, né? Já tava daquele jeitinho. Tá vendo, E gente? Atenção, pais. Pais que ficam enlouquecidos com seus filhos na frente do computador jogando joguinho. Existe uma esperança. Põe no taekwondo. Bota no taekwondo. e quando eu comecei, eu já tava um pouco velha, né? Pelo que dizem, porque eu tinha 13 anos, 13 para 14, e eu precisava fazer alguma coisa por conta de saúde mesmo. Eu estava muito, digamos que sedentária, né? Não fazia muita coisa e precisava me movimentar. E chegando aqui em São Caetano tem o PEC, né? Que é o Programa Esportivo Comunitário. E
tinha vagas apenas para dois esportes, que é o judô e o taekwondo. E eu nunca me identifiquei muito com o judô. Eu gosto de assistir, mas na prática eu nunca me dei muito bem. Eu já tentei fazer quando eu era criança na escola, mas não me identifiquei. E aí eu assisti uma aula experimental do taekwondo, tanto que era num tatame grande e era dividido assim no meio, e de um lado tinha o judô e do outro lado tinha o taekwondo. Quando eu assisti essa primeira aula de taekwondo, eu já me apaixonei, foi paixão à primeira vista assim, e decidi começar. No meu primeiro treino eu já amei também e continuei. E depois de um ano eu entrei na equipe de alto rendimento e segui trabalhando. E em 2 anos eu já estava no Campeonato Mundial Júnior e disputando a vaga para o campeonato, para as Olimpíadas da Juventude, né? Foi onde Olha que eu. legal. Você vê, né? 2 anos, você vê às vezes quantas crianças em Ju ficam aí sem, né, ter esse Pois é. contato com o esporte e de repente a gente perde um super talento esportivo, né? É uma oportunidade que a pessoa precisa para fazer a diferença na vida, né? É É, impressionante isso, cara, impressionante. Por isso que criança, assim, toda criança ela tem que experimentar alguma modalidade esportiva. Ah, foi fazer natação, não gostou, muda, vai fazer outro. Lá em casa era regra. Lá em casa, eu não sei o que você vai fazer de atividade física, mas algum esporte você vai fazer, tem que porque fazer. faz muita diferença isso. E é até engraçado, porque a minha irmã sempre foi. Ela sempre foi apaixonada por esportes. Ela jogava handball, vôlei, ela jogava tudo. Meu, ela fazia de tudo. E eu nunca me dei bem com nenhum tipo de esporte. E hoje Olha. ela é engenheira e eu que sou atleta da família. É uma Sensacional. loucura, assim, né? Porque às vezes você olha para uma criança e fala, ah, não vai dar certo no esporte. Mas eu sou a prova viva que a gente encontra, assim, e que tudo é possível. Exatamente. E, Muito bom. Glendinha, sem enfim. mais. Ah, eu ia terminar de falar. Pode, Só pode, Fala, lembrei. fala, o fala. espaço é seu. Não, então, aí em 2014 eu fui a primeira brasileira também a classificar para uma Olimpíada da Juventude. É, e fiquei em quinto lugar nas Olimpíadas da Juventude. Então, eu não tenho experiência com Jogos Olímpicos em si, mas eu já fui nos Jogos Olímpicos da Juventude, que é próximo, né? E é parecido, e eu lembro que foi uma sensação, uma experiência que eu guardo para minha vida inteira e que eu lembro de cada detalhe até hoje. E acredito que vai ser igual agora nos Jogos de Tóquio. Com certeza, vai sim, se Deus quiser. Não, Olimpíada da Juventude, Jogos Pan-Americanos, é o caminho que se percorre para se chegar a uma Olimpíada. Não é à toa que você está numa Olimpíada, né? É, Você teve que percorrer um caminho para poder chegar nesses Jogos Olímpicos, né, Ju? Ah, e fora que muito atleta na delegação, né, do time Brasil já teve medalha em mundial, como é o seu caso, e aí busca a Olimpíada como uma cereja do bolo, né, vamos assim dizer. Nossa, fantástico. Glendinha, tem mais alguma pergunta para fazer ou posso encerrar aqui com chave de ouro? Não, meu amor, você pode encerrar com chave de ouro, porque eu sou a sua fã e eu quero sempre que você abra, que você encerre, que você faça tudo para soltar esse leão que Não, existe eu tive dentro de uma você. ideia. Eu tive uma ideia. Já Fala. que Titonelli é aqui nossa melhores amigas, Titonelli, você agora vai ser. Vou propor um desafio. Você vai ser a jornalista agora da entrevista e vai fazer uma pergunta para Glenda Kozlovski. Ah, Pode pedir um não. conselho. E Não, para Juliana também, não é só não, para mim, não. não. É que eu queria fazer um negócio de atleta para atleta, porque Glenda foi Ah, tá. tetracampeã do Ah. bodyboard, 8 Copas, 8 Jogos Olímpicos. Ela ficou aqui perguntando de família, de colete, não sei o quê. Agora é a sua vez. Eu gostaria que você encerrasse essa entrevista com uma pergunta para Glenda, ou um conselho, ou qualquer coisa. Vamos fazer um negócio diferente aqui nesse segundo episódio. meu Deus, Não, acho pode que pensar aí, pergunta. pode ficar o tempo inteiro pensando. A gente tá aqui tranquilo. Vai lá. Pergunta eu teria várias, Então pode mas fazer eu quando queria. quiser. Eu vou fazer uma pergunta mais, Glenda. Eu queria saber como que foi assim essa transição sua de atleta para jornalista e como que você se sentiu, porque querendo ou não é uma mudança de vida, né? Como que você se sentiu, como que foi e se a sua vida de atleta te ajuda muito hoje nessa área do jornalismo.
Oh, meu Deus, você viu que Arrasou! arrasou! Senta que lá vem história. Amanhã a gente sai daqui, Titonelli. Não, ó, eu vou editar. Não, Mimi, foi uma transição muito normal, porque eu gostava muito, só que eu queria ser atriz, eu não queria ser jornalista de jeito nenhum. Aliás, nunca me passou pela cabeça ser jornalista, essa função não existia na minha cabeça. Eu queria ser atriz, eu estava me preparando para isso, para seguir a carreira de atriz. Mas foi uma transição natural, eu já olhava para o esporte não mais com aquela vontade que eu tinha antes, né? E, para mim, assim, o meu grande indicador de que eu preciso mudar é o brilho nos meus olhos, né? É esse brilho que, naturalmente, você tem todos os dias quando você acorda e pensa nos Jogos Olímpicos. Então, esse brilho eu sempre procuro ter em tudo que eu faço na vida, não só na vida profissional, mas na pessoal, na educação dos meus filhos. Os meus olhos precisam estar brilhando sempre, porque é quando a gente acredita naquilo. E aí, de repente, eu tive essa oportunidade, nesse mesmo ano que eu fui chamada para fazer uma minissérie na Globo, eu fui chamada para apresentar um programa esportivo. Só que eu era menor de idade, eu tinha 17 anos, eu comecei a trabalhar com 17 anos. E aí a minha mãe falou assim, Glenda, você não vai fazer essa minissérie, porque tinha umas cenas de nu, assim, sabe? Eu ia ter que ficar meio... Ia aparecer um nu lateral, uma coisa assim. A minha mãe, eu precisava de autorização da minha mãe, né? Porque eu era menor. E aí ela falou, não vou dar essa autorização, minha filha não vai aparecer pelada em lugar nenhum. E eu falei, mas mãe, eu vou fazer 18 anos, eu não quero... Não é nada disso, está levando para o lado negativo da profissão, não é isso. Ela falou, não vai, e acabou. E aí, nessa mesma época, né, eu tive essa proposta de apresentar um programa esportivo. O esporte sempre fez parte da minha vida, eu sempre gostei muito da atividade física e do esporte. Pratiquei todos os esportes que você possa imaginar. E falei assim, isso aqui é legal, porque dentro do meu universo, eu gosto tanto de esporte. Eu falei, então eu vou fazer esse programa, vou apresentar esse programa. E nesse mesmo ano eu entrei na faculdade. Entrei na faculdade de jornalismo até por causa disso. Um amigo meu falou, Glenda, vai fazer jornalismo, Glenda. Você pega as eletivas, que você podia escolher em que área você gostaria de fazer as eletivas. Na minha época existiam as eletivas. E aí você pega eletiva dentro daquilo que você quer, que são as artes plásticas. Eu falei, isso. Então eu entrei na faculdade pensando nas artes plásticas, entendeu? Não pensando em jornalismo, mas é porque a minha faculdade de jornalismo tinha as eletivas que eu podia escolher, né? Artes plásticas, porque tinha as artes plásticas. Enfim, aí eu fui mudando. E quando eu comecei a fazer o programa de esporte, eu comecei a entrevistar os atletas, eu falei, nossa, isso aqui é incrível. Por quê? Porque era a minha realidade. Era o que eu vivia ainda. Eu ainda era atleta quando eu comecei a fazer. E aí é isso que eu quero, eu nunca mais vou sair daqui. E aí, junto com a faculdade, eu fui embora e fui cada vez mais. E nunca mais consegui deixar, né? Acabei trocando o teatro pela vida real, né? Pelo jornalismo, que a gente fala de vida real, né? Que é tão encantadora quanto. E aí, depois... olha, já esqueci até que você me perguntou. Eu não gosto de ser entrevistada, olha que coisa, que loucura. Da parte de como você usa suas habilidades como atleta. O esporte me ajuda. Cara, o esporte me ajuda muito, né? Porque assim, eu acho que eu tenho uma sensibilidade de entender o outro, né? Os atletas, os momentos que vocês estão enfrentando, a felicidade que é de você conseguir bater uma meta, de você conseguir ganhar uma medalha. Aquele momento, para mim, do hino nacional é um momento que eu choro sempre, porque eu já vivi esse momento do hino nacional, né? Eu já estava com um troféu de campeã do mundo na mão e escutando o meu hino, sabe? E isso tem um valor, né? Então, assim, eu me lembro que você, no PAN, aquele momento, né? Você com a bandeira, eu falei, nossa, eu sei exatamente o que está acontecendo naquele coração. Então, óbvio que isso me ajuda muito. E eu fico super emocionada sempre com o esporte. E você é uma atleta que emociona muito, sabe? Assim, aquela menina que fazia... Eu sempre falo nisso porque eu acho que é importante as pessoas terem essa noção. Eu acho que o esporte é contexto. A história da gente é um contexto, né? Ninguém chega, de repente, numa Olimpíada. Ninguém chega, de repente, a ser campeã pan-americana. Existe um contexto. E esse contexto vale muito mais do que qualquer medalha. E é isso que eu acho que, a partir do momento que as pessoas entendem o contexto, eu tenho certeza que essa exigência pela medalha de ouro, pelo primeiro lugar, e esse olhar para o segundo, esse olhar por terceiro, que é um desvalorizado, isso vai morrer, porque o contexto é muito mais importante, a jornada é muito mais importante. E o esporte traz essa jornada para a gente, e a gente precisa contar essa jornada.
Por isso que eu gosto de falar sempre assim, a gente está escutando, vocês estão vendo a história de uma atleta que, quando na infância não ligava para esporte, descobriu o esporte trouxe um caminho, trouxe grandes oportunidades, abriu a porta do mundo para você, né? Então, a gente está aqui ouvindo uma atleta que lá atrás precisava fazer vaquinha para poder viajar, para poder competir, e hoje ela vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, né? E não vai representar o Brasil apenas como uma atleta, vai representar o Brasil como uma medalhista de bronze no Mundial, vai representar o Brasil como a primeira campeã pan-americana da história do taekwondo brasileiro, e é assim que ela chega em Tóquio. Mas lá atrás, ela já fez vaquinha para competir. Então, essas histórias elas são muito emocionantes mesmo. Você tem um valor que que não se traduz numa medalha de ouro olímpica só, entendeu? A sua jornada ela é muito bonita. Parabéns. Obrigada, Glenda. Obrigada mesmo. Eu tô me segurando aqui que eu tô querendo chorar. Não precisa. Tem que rir, tem que comemorar, porque é você que está escrevendo a sua história e isso é lindo. Obrigada Parabéns mesmo, Glenda. E eu espero, pós minha carreira de atleta, conseguir ser alguém tão incrível quanto você. Não, você vai ser tudo que você quiser, meu amor. Você tem dúvida disso? Você já é incrível. Mas para que você saiba também que você inspira pessoas, não só na carreira, mas tanto na vida pessoal, porque sua energia é incrível, você é uma pessoa incrível. E eu queria agradecer, e não sou só eu que sou sua fã aqui em casa, todo mundo é. Meu pai fica super feliz quando eu falo de você. Manda um beijo pro seu pai. Olha aqui, a gente vai chorar, hein? Que eu sou mó chorona, hein? Eu também sou. Chorei pra caramba no PAN. Caraca, quando eu vi essa garota com a bandeira do Brasil, eu chorava que nem uma criança. Pô, nem fala, minhas fotos são só com aquela cara de choro. Não tem uma foto minha sorrindo com a bandeira. Tá linda aquela foto, é linda. Eu adoro todas aquelas fotos suas com a bandeira. A Ju também, tá? Tem uma jornada linda. Eu fiquei aqui só atenta a coach Glenda Kozlovski, fazendo diferença na vida dos jornalistas e atletas promissores. Mi, pra gente encerrar, só fala aí onde a gente pode te acompanhar nas redes sociais, o arroba do seu Instagram, essas coisas. Todo mundo pode me acompanhar pelo Instagram, o arroba Milena Titonelli TKD, que é TKD de Taekwondo. Eu tenho minha página no Facebook, que é Milena Titonelli Taekwondo, e o meu Twitter, que é Milena_Titonelli. Quem puder me acompanhar aí. Quem puder não, o pessoal já tá lá procurando, stalkeando nas redes sociais. Vai ser stalkeada também. Milena Titonelli, obrigada por essa entrevista. Assim, não sei nem o que dizer. Eu falei para o Zé Roberto, o técnico da seleção feminina de vôlei, que foi uma aula. Mas aqui é aula 2. A gente vai seguir o nosso cronograma de aulas aqui. Glenda, obrigada por ter topado esse desafio de responder a pergunta da Titonelli. É um prazer fechar mais um episódio com você. Você é minha ídola também, tá? Linda. Um beijo enorme. Muito obrigada, Mimi. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo e vai ser o melhor que você quiser. A gente tem que as coisas aconteçam de acordo com o nosso coração deseja, viu? Um beijo enorme, 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 enorme. Eu estou amando essa nova Milena Titonelli. Ai, gente, muito obrigada. Obrigada, Glenda. Obrigada, Ju. Queria também fazer uns rápidos agradecimentos aqui. Eu queria agradecer todo mundo que me apoia, que é Bolsa Pod, Marinha, a Confederação Brasileira, o COB, que estão me ajudando muito nessa reta até os Jogos Olímpicos. Agradecer minha família e toda a comissão que está aí comigo, meu namorado Ariel também, e, enfim, todo o Brasil que está torcendo por mim, torcendo pelo taekwondo brasileiro, e bora fazer história nesses Jogos Olímpicos. Agora, gente. Mimi, eu não sabia que você estava namorando o Ariel! Eu tô! Que máximo! Agora sim! Adorei! Casal espetacular! Meu pedacinho de felicidade. Seu pedacinho de cara sensacional! Olha, Ele adorei! é. Aliás, agora essa para mim foi a principal notícia. Que vocês dois estão juntos. É sensacional! Mais um beijo para esse casal. Ele também te adora, viu? Ficou mó feliz quando a Ju entrou em contato comigo. Manda um beijão para ele, gente. Ele é espetacular. Casal nota 1000.
Obrigada, Casal gente. Top 2021. Obrigada. E um beijo para os nossos ouvintes. Lembrando que toda quinta-feira tem sempre um episódio novo no Na Trilha do Pódio. Beijo, até semana que vem, pessoal. Beijo, pessoal. Beijo, tchau, gente. Obrigada, amiga. Obrigada. Na Trilha do Pódio.